Paz seja convosco. Como você está? Filhos da promessa perseveram, porque sabem que Jesus está com eles todos os dias. Nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias de tempestade. Mesmo quando a gente pensa que está sozinho, tenha certeza, Jesus jamais nos abandona. E como filhos e filhas da promessa, nós temos que entender que o Espírito Santo quer nos moldar, quer nos transformar à semelhança de Jesus, pois Ele nos ama muito para nos deixar assim como nós somos. Por isso meditaremos em João 21, 3. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Por que será? E Pedro era pescador profissional. Porém, isso aconteceu depois que Jesus já havia morrido, havia sido crucificado, depois que Pedro o havia negado. Então, a cabeça de Pedro, no seu pensamento, na sua mente, havia um turbilhão de sentimentos. Pedro estava sofrendo emocionalmente. Ele havia passado 3 anos andando com Jesus, vendo curas, milagres, prodígios, aprendendo na teoria e na prática, mas Pedro não tinha entendido realmente o que era o ministério de Jesus. Eles pensavam, não só Pedro como os outros, que era um ministério, um chamado político, que através de Jesus seria um rei que levantaria uma espada para livrar o povo de Israel da opressão dos romanos. Só que Jesus já tinha esclarecido que não seria assim, porém eles não compreenderam. E o que foi que aconteceu? Com o fato de Pedro haver negado Jesus, Pedro não se sentiu bom o suficiente para a missão que Jesus tinha dado para eles. Por isso, ele voltou, ele retrocedeu. Ele voltou a ser pescador de peixes, ao invés de pescador de homens, assim como Jesus o tinha designado. Quando nós não estamos no centro, no foco, no chamado, na missão, daquilo que Deus nos escolheu, nós podemos até tentar, mas assim como Pedro, passou a noite toda e não pescou nada. Longe do propósito, longe daquilo para o que Deus nos criou, nós não somos satisfatoriamente felizes. Nós só somos felizes quando nós entramos no plano do que Deus quer para nós, quando nós estamos debaixo da unção e da direção do Espírito Santo. Mas Jesus, ele foi ao encontro de Pedro, porque Jesus sempre vai ao encontro dos seus filhos. Ele nos ama e ele sempre vai prover os meios para que nós sejamos melhores. Deus está contigo. Deus vai mover céus, terra e mar para que o que ele quer que aconteça na tua vida surja. Mas para isso, nós precisamos também ser sensíveis à sua voz. A palavra do Senhor nos diz, continuando no versículo 4, que ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Resumindo, Jesus pergunta: "Filhos, tem alguma coisa para comer?" Jesus sabia que eles não tinham pescado nada, mas eles disseram: "Não." Aí Jesus: "Voltem ao mar, lancem as redes." E eles novamente tiveram uma pesca espetacular. Neste momento, João, o discípulo amado, diz: "É o Mestre, é o Senhor." Nesse momento, eles reconhecem Jesus. E Pedro lança-se, já estava no mar, corre ao encontro de Jesus. Que nós possamos, apesar dos nossos pecados, assim como Pedro, quando ele viu que era Jesus, quando ele reconheceu o Mestre, ele correu ao encontro dele. E é isso que Jesus quer fazer conosco. Não importa quantas vezes eu caia, não importa quantas vezes você possa cair, que nós estejamos prontos para nos levantar, porque Jesus sempre vai nos estender a mão. O homem não. Talvez com a nossa queda, com um erro, faça: "Eu sabia, isso aí era fogo de palha. Ah, fulano não dura muito na presença do Senhor. Ah, isso aí não é para Beltrano, não. Esse aí é um fracassado." Mas Deus não pensa assim. Deus nos vê além do que nós estamos hoje. E Jesus queria ver um Pedro
transformado. Por isso, quando ele Pedro encontra-se com Jesus, quando eles voltam à praia, Jesus já tinha preparado pães, peixes, tudo para eles comerem. Porque, segundo a psicologia, presta atenção, eles tinham passado a noite tentando pescar. Estavam frustrados, não tinham pescado nada. Uma pessoa cansada, uma pessoa com fome, ela não raciocina direito. E ela não recebe, acima de tudo, um aconselhamento ou uma correção. E Jesus tinha ido ao encontro de Pedro para restaurá-lo. Depois que eles comem, depois que Pedro está saciado, Jesus amorosamente, no versículo 15, Jesus diz: perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Por que Jesus perguntou isso? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Então Jesus precisava refazer aquela cena, reeditar a mente de Pedro. Em outras palavras, Jesus estava ali dizendo: Pedro, você me negou. E nos evangelhos fala que no momento em que Jesus estava ali já sendo esbofeteado, estava sendo julgado pela madrugada, de forma errada, que não se podia fazer julgamentos na madrugada, quando o galo cantou que Pedro já tinha negado Jesus, Jesus olha Pedro na hora. O olho de Jesus olha dentro dos olhos de Pedro, porque Pedro estava no pátio do sumo sacerdote ouvindo a sentença. E nesse momento Pedro sai e chora amarguradamente. Então Jesus queria reeditar a mente dele, dizer: Pedro, você falhou, mas eu estou aqui, porque eu te amo, eu tenho um plano na tua vida e eu não desisto de você. E é isso que Deus, o Espírito Santo, fala para você hoje. Deus não desistiu de você. Ele tem um plano, ele tem um propósito para tua casa, para tua família, para o teu esposo, para os teus filhos, seja qual for o que você precisa de mais urgente. Se você está sofrendo por uma pessoa, por uma situação dentro do seu lar, ou se é por uma situação profissional, uma situação sentimental, Deus sabe e Ele tem os meios. Mas primeiro, precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos saber que Deus, Ele quer nos transformar para nos entregar aquilo que nós pedimos. E foi isso que Ele fez com Pedro. Tanto é que você precisa entender algo. O chamado de Deus é para todos, mas o tratamento é particular. Tanto é que Pedro estava decepcionado. Ele tinha dito antes de Jesus ser preso, ser pego pelos soldados romanos: Senhor, por ti eu morrerei. Pedro era impetuoso, ele tinha um temperamento sanguíneo, muito vivaz. Então, às vezes, ele falava pelo calor da emoção. Mas a emoção não dura diante das batalhas. A emoção não dura diante dos confrontos. Deus queria moldar Pedro, porque Jesus, ele iria voltar para o Pai e viria o Consolador. Durante os 3 anos, Jesus estava consertando tudo que Pedro e os outros discípulos faziam errado. Jesus ensinava, mostrava, corrigia. Só que agora não teria mais Jesus quando ele voltasse para o Pai. Seria através do Espírito Santo, e eles tinham que ser homens amadurecidos. Então, na nossa vida fica o exemplo dessa situação de Pedro, que por ele ter negado Jesus, por ele não ter entendido o ministério chamado de Jesus, ele estava a ponto de desistir. Não desista, não retroceda, deixa o Espírito Santo te ungir e te capacitar. Muitas vezes nós nos distraímos, olhamos para a vida das outras pessoas e achamos: a vida de fulano é melhor do que a minha, parece que fulano é mais abençoado do que eu. Não pense assim. Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai curar, mas é preciso abrir o coração. E quando Jesus perguntou a Pedro:
pela terceira vez, no versículo 17, Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez e ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Pedro negou 3 vezes. Então Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. A restauração mostra as nossas falhas e nos ajuda a crescer. Jesus precisava de um Pedro firme e constante. Pedro quer dizer pedra, rocha. Jesus precisava de um pregador que fosse uma rocha, firme e inabalável. E depois disso, Pedro, a palavra do Senhor nos mostra, a partir de então, no livro de Atos e em diante, que Pedro foi um grande pregador, um grande ganhador de almas. Ele era um pescador, não era culto, não era letrado, mas sob a unção do Espírito Santo, o poder de Deus vinha sobre a vida dele e ele se tornou um grande ganhador de almas e um propagador do Evangelho. Com isso, nós aprendemos que no cristianismo não existe zona neutra. Ou estamos ganhando ou estamos perdendo. Por isso, Jesus conclui a conversa com ele da seguinte forma. João 21, 22. Quanto a você, siga-me. Você me ama? Siga-me. Deus te fala hoje. Siga. Apesar dos erros, dos desacertos, porque se você deixar, o Espírito Santo vai te moldar, vai transformar a tua fé, vai aumentar a tua força, o teu bom ânimo, e você vai lutar, você vai guerrear, você não vai desistir dos seus e daquilo que Deus tem para a tua vida, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos por essa palavra e tomamos posse. Sabemos que assim como o Senhor foi até Pedro, diante da decepção dele, diante da negação, nós também muitas vezes te negamos com os nossos atos, ou até mesmo com as nossas palavras, mas nós pedimos perdão e pedimos a tua cura, a tua restauração, a tua força, o teu bom ânimo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e nos ajude a perseverar. Porque nós temos família, nós temos amigos, nós temos um chamado, nós temos que continuar avançando. Senhor, eu oro por essa pessoa que está de alguma forma decepcionada e o Senhor sabe quais são os motivos. Por isso eu declaro que essa pessoa possa olhar para o alvo, possa olhar para a cruz, possa olhar para a redenção e crer que o Senhor está à direita de Deus Pai. E o Senhor está e quer escrever uma nova história. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cura, libertação, salvação e principalmente, Senhor, pelo domínio da mente, que essa pessoa seja motivada, que essa pessoa tome posse daquilo que o Senhor tem para ela, que os pensamentos sejam pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, que pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso saiam da mente dessa pessoa e ela possa viver o teu novo, porque tu és um Deus que faz novas todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, ministra o teu propósito, que essa pessoa ao ler a tua palavra, ela sinta o teu Espírito Santo falando ao coração dela. Visite a sua família, Senhor. Visite as suas emoções. Senhor, em nome de Jesus, eu continuo orando pelas pessoas que têm pedido por porta de emprego, porque tu és Deus Jeová Jiré, tu és Deus que põe a mesa no deserto. E nós cremos, como está na tua palavra, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nós tomamos posse, Senhor, de uma vida de discípulos, de filhos, transformados pelo teu Espírito Santo, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te surpreender. Deixa o Espírito Santo te tratar. E você verá as maravilhas de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família.